Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, eu tenho certeza que você está curioso, quer ver a segunda parte, não é? Do nosso programa A Era do Espírito, pois agora, prepare-se, você vai ver daqui para frente que se existe matéria, como nós mostramos, entre todas as construções do universo, você se surpreenderá com as dimensões comparativas entre o sistema solar e o átomo. E a partir daí, você perceberá o porquê nós estamos sendo convocados a fazer parte dessa nova era, a Era do Espírito. Você faz parte dela. Não se prenda às coisas do mundo. Abra sua mente para pensar de uma outra forma, porque os que não se adequarem a estas novas visões do universo terão muita dificuldade para continuar a viver em um mundo que se renova, que se amplifica, que tem outros valores. Esperamos que você se lembre de que você é convocado a estar na fotografia. A próxima foto precisa ser a sua. E é isso que nós estamos lembrando a você agora. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência. Vamos assistir a segunda parte do nosso encontro da Academia da Força Aérea, que tratou sobre a nova era, a Era do Espírito. Uma construção de todos nós. Muita paz. Nós vimos que a estrutura do átomo guarda muita semelhança à estrutura do nosso sistema solar. Nós vimos que o Sol pesa 99,86%. Vimos que um átomo pesa no seu núcleo 99,9%. Tem a massa correspondente a isto. Então dá para a gente fazer uma comparação, comparar o nosso sistema solar, inclusive porque também os corpos que giram, que orbitam o Sol, parecem-se até com os elétrons ao redor do núcleo de um átomo, não é? Vamos fazer uma comparação entre eles, mas ao invés de a gente deixar o Sol com um monte de átomos, Mercúrio, Vênus, a Terra, vamos deixar apenas com o Plutão, o pobrezinho, que está lá no fim do mundo. Vamos tirar todos esses daqui para fazer de conta que o nosso sistema é como um átomo, o núcleo e um elétron. Seria o Sol sem nada disso e o elétron do Sol seria Plutão. Pelas medições astronômicas, a distância da Terra ao Sol, 159 milhões de quilômetros, eles, para abreviar, os astrônomos chamam isso de uma unidade astronômica, Então, para medir qual a distância da Terra ao Sol, eles usam uma unidade astronômica. Segundo os cálculos, Plutão do Sol está a uma distância de 39 unidades astronômicas. Nós estamos a uma, Plutão está a 39. Então, este será o nosso sistema comparativo com o átomo. Fazendo então esse processo, se o Sol e o núcleo do átomo, vamos equilibrá-los em uma imagem única, tivessem o tamanho de uma bola de tênis. Imagine, o Sol fosse do tamanho de uma bola de tênis e o núcleo do átomo também fosse do tamanho de uma bola de tênis. Vamos ver quais as distâncias entre o centro do sistema solar, onde está o Sol, e o seu elétron, Plutão, comparado à distância entre o centro do átomo de hidrogênio e o seu elétron. Vamos ver isso? Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de tênis, segundo os cálculos atuais, o Sol está aqui. Nós tivemos que fazer visível, né? Porque se você fosse pôr Plutão do tamanho dele, não dava nem para enxergar o coitado. O planeta Plutão estaria circundando o Sol a uma distância de 275,9 metros, equivalente a 2,3 campos de futebol. Se o núcleo de hidrogênio tivesse o tamanho de uma bola de tênis, sabe a qual distância do núcleo o elétron estaria girando?
Se o nosso centro do núcleo do átomo estivesse aqui, o elétron estaria a 2.042,90 metros de distância, equivalentes a 17 campos de futebol. Dá para notar que é um pouquinho mais longe de Plutão, não é? Você já imaginou então um sistema em que o núcleo está como uma bola de tênis, a 2 quilômetros de distância do seu elétron, do único elétron que existe, 17 campos de futebol? Alguns talvez já soubessem dessa novidade. Mas quando eu descobri isso, para mim foi surpreendente. Só isso aí, só isto. Se você puder usar o seu tico e teco, sabe, o tico deve estar dormindo, mas quando os dois estiverem juntos e você começar a colocá-los em conversa, só esta informação aqui muda a sua vida. Muda. Só isto. Observe que a distância entre o elétron de hidrogênio de seu núcleo é quase 10 vezes maior do que a distância do Sol a Plutão. E esse átomo é a base de toda a matéria conhecida. Toda a matéria conhecida. Tudo que você vê, tudo que você mede, tudo que você usa no seu dia a dia, tudo que você compra no shopping, tudo que você põe na sua casa, o carro que você anda, tudo isso é decorrência dessa mentira, porque isso é quase uma mentira. Você imaginar que está sentado sobre uma cadeira feita de átomos, derivados de um processo em que o espaço que existe entre eles é desta magnitude, cuidado, levanta logo, senão você vai cair. Não cai por quê? Porque o movimento desses elementos, ele é tão intenso, tão rápido, que isto dá a impressão de solidez. Se você quiser ter uma ideia do que significa o movimento dando impressão de solidez, você imagina, e aqui é muito fácil, a hélice de um avião girando a alta rotação, ou as pás de um ventilador de teto, por exemplo. Quando ele está ligado, você observa que quase tem uma superfície, que aquilo quase é sólido. Mas quando ele está desligado, são 3 pedaços de madeira girando em alta velocidade, o que cria a ilusão de que ali existe um prato, quando não existe. Essa é a matéria conhecida. E agora, com os avanços tecnológicos, com todos os recursos da ciência astronômica, os inúmeros telescópios espaciais, ou os laboratórios espaciais que foram lançados, e gente, olha, estão lançando mais dessas coisas para examinar o cosmos do que para olhar para a gente. Se você entrar em qualquer site da NASA, onde estejam os projetos da NASA, e você contar quantos são voltados para estudar as estrelas, os sistemas, e quantos estão voltados para estudar a gente, a atmosfera e a própria superfície da Terra, você vai ver a discrepância numérica. Eu fiz há um tempo atrás e descobri que 2/3 das missões astronáuticas eram para isso, para olhar para as estrelas, olhar para asteroides, olhar para alguma coisa de fora, do que para olhar para nós, para descobrir coisas voltadas às rotinas da nossa vida na Terra. Os homens, com a sua capacidade, que é prodigiosa nos dias atuais, graças à tecnologia, conseguiram, ainda que naturalmente eles não digam que é a última verdade, é claro, não é? Mas conseguiram criar um mapa da constituição física do universo. Eles apresentam para nós esta estatística, este quadro que está aqui. Nas mais recentes pesquisas a respeito da composição do universo, os cientistas puderam mapear a sua constituição e descobriram as seguintes proporções. Talvez aí vocês não estejam conseguindo enxergar, mas aqui, olha, tem um número, 70%. Aqui tem outro, 25%. Aqui tem um terceiro, 4%. E aqui no branquinho,
é o que resta, 1%. Não chega nem a 1%. Todo o universo, e pensem, o universo não é Júpiter, não é o nosso Sol, não é a nossa Lua, não é a Via Láctea, não é o nosso grupo de galáxias vizinhas. Não, todo o universo que o homem consegue visualizar através de seus aparelhos, com as emissões magnéticas, elétricas, luminosas que eles puderam resgatar, permitiu que com essas visualizações eles criassem este mapa a respeito da composição do universo. Então, lembrem-se que nós temos quantas estrelas mesmo que os homens descobriram? Não estou ouvindo. 70 septilhões de estrelas. Vamos ver do que é composto o universo. Naquele branquinho, ele aumentou aqui para você ver a composição aqui. 70% está aqui. É composto por uma coisa que os homens não sabem o que é. E que por não saberem o que é, eles chamam de energia escura. 70% do universo é energia escura que os homens não sabem o que é. 25% eles chamam, apesar de também não saberem o que é, de matéria escura. Eles também não sabem o que é essa matéria escura. O universo, 25% é composto de matéria escura, 70% composto de energia escura. Pô, e nós? Você é matéria escura? Eu não estou falando do seu passado. Eu estou falando de você, pessoa física. Você não é uma matéria escura, também não é uma energia escura. Pô, você não está nem aqui, nem aqui. Vamos ver se a gente está no 4%. 4% do universo é constituído de hidrogênio livre e hélio. Hidrogênio e hélio espalhados, soltos no espaço. 4%, essa faixa aqui. Está piorando. Nessa hora, quem tem peso, quem tem gordurinha extra já vai ter que se espremer, porque vai ter que entrar aqui, ó, nessa faixinha branca. Então vamos ver o que tem nessa faixinha branca, porque é o que sobrou para nós. Nessa faixinha branca nós temos 0, porque isso aqui corresponde a 1%, né? Mais ou menos. 0,5% do universo na faixinha branca é constituído de estrelas. Todos os 70 septilhões de estrelas que nós vimos aqui no universo correspondem a apenas 0,5% da sua constituição. Bom, está piorando. Ainda falta o 0,3%. Quem sabe aí a gente está? 0,3% do universo é constituído por aquilo que os cientistas detectaram que se chama de neutrino. Neutrino é uma partícula subatômica. Quando há uma ruptura nesses grandes aceleradores de partículas, eles estão estudando isso. Aquilo que antes era matéria sólida, descobriram que não é mais, e que se você estourar o próton, há muitas subpartículas que surgem daí. Uma delas é o neutrino. Então, 0,3% do universo é feito de neutrinos livres, que estão voando por aí. Eu fiquei preocupado quando eu vi esse negócio, porque eu falei, meu Deus, daqui a pouco a gente está no branco aqui, ó, porque não vai sobrar nada. E então sobrou 0,03% para os elementos pesados. Veja só, não é para a Terra não, é para os elementos pesados.
E se nós subirmos na balança e ela constatar algum peso, nós estamos aqui, no universo, onde estão todos os outros planetas, os outros elementos pesados estão inseridos em 0,03% de tudo. É aí que você mora, com outros 7 bilhões de carinhas iguais a você. Me diz uma coisa, se você administrasse o universo, você que está aqui sentado hoje, fosse Deus, e de repente você descobrisse assim, poxa vida, eu estou com um problema, eu vou ter que dar um jeito nesse universo, eu vou ter que acabar com alguma coisa para ele poder funcionar melhor. Olhando para esse gráfico, me diz uma coisa, com o que você acabaria? Hein? O que seria a primeira coisa que você ia acabar? Com a tripinha aqui. Vamos acabar com a tripinha? Porque a tripinha, quem sabe se eu terminar com ela já resolve o problema do universo. Se você fosse Deus, você estava se condenando, não é? Você acabaria com aquilo que não tem nenhuma importância no todo, na constituição do cosmos, para a nossa estrutura aqui. É claro que para Deus, o Criador de tudo, isso aqui é muito importante. Mas não pode ser a essência, não pode ser o núcleo. Para nós tem sido, porque nós vivemos dominados por ideias que precisam nos manter escravizados a essa visão. Que você é o que você veste, que você é o que você gasta, que você é o que você tem. E então, tão cruéis que eles são, eles mesmo quando você não tem, inventaram um dinheiro de plástico para você comprar e ficar devendo. Porque essa é a nova escravidão que nós vivemos hoje. A escravidão da sua dívida. Não é a algema, não é aquilo que se prendia ao redor do pescoço. Estão algemando as pessoas, dando a elas a importância, a ideia de que isto é importante. E que quando você tem, você é o dono do mundo. Quando você não tem, você é um pobre coitado. Mas quando você se endivida, é isso que eles querem. Você se volta para a terra, você olha para o chão, de onde você vai ter que tirar o que você tem que pagar essa dívida. Você sacrifica a sua família, você sacrifica a criação dos seus filhos, você sacrifica a sua própria elevação interior, porque você tem que pagar dívida. E aí, você fica pendurado para o resto da existência, pagando juros. Tudo por causa dessa tripinha aqui. E porque a gente acha que isso é importante. Vamos então, encaminhando para o final. Na Gênese de 1868, nós vemos uma comunicação de Dr. Barry. No capítulo 18, parágrafo 9, falando sobre o momento que estamos vivendo, ele diz assim: a humanidade terrestre chega a um desses períodos de crescimento. Está no meio dele há quase um século. Está no meio dele. Quando o Dr. Barry Espírito escreve esta mensagem, ele está dizendo que naquela época, essa transformação necessária já estava acontecendo há quase um século. Há quase um século, o que acontecia? O iluminismo. A partir de 1700 e com o mecanicismo de 750 com as teorias vitalistas, nós temos um marco inovador ao que parece referir-se Dr. Barry em sua comunicação, estabelecendo o início do período de transformação que se refere e que, segundo suas palavras, no ano de 1868, já estaria no meio do caminho. Entende-se, portanto, que a transição teria outra metade do caminho a percorrer, como ele também deixa claro nos últimos parágrafos da sua comunicação.
É no período que se... Vamos começar aqui, ó. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam às vezes, o mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza, a perturbação dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa. É no período que se abre, que vai começar, que ele está dizendo, que se verá florescer o Espiritismo e que ele dará seus frutos. Portanto, é para o futuro, mais do que para o presente, quando ele está escrevendo isso. É para o amanhã que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. A retificação, a regeneração tem como fundamento a modificação íntima das pessoas. E se você vai estudar isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você verá que não tem diferença entre o que acontece no mundo e fisicamente falando e o que acontece no mundo de regeneração. Olha só, no mundo de regeneração, as leis são as mesmas que regem a matéria. Está tudo lá no Evangelho capítulo 3. A humanidade tem as mesmas sensações e os mesmos desejos da terra. O corpo é de carne, sujeito às vicissitudes, precisando de passar por doenças, precisando comer, tem os seus desgastes, ainda existem provas a suportar. O homem ainda é falível e o mal ainda não perdeu completamente o seu império. Lá também tem mal. Eu queria tanto estar na regeneração que ia ser lindo. Não, cuidado, devagar. É bom sim, mas não pense que é o paraíso. Não é um planeta feliz ainda, não é um mundo feliz. Quais são as características dos que podem se candidatar à regeneração? Um mundo para almas arrependidas, onde a gente encontra calma e o repouso para acabar de se depurar. A humanidade está livre das paixões, que ainda somos escravos, não temos mais aquele orgulho que cala o coração, que nós vimos no vídeo aqui, que foi apresentado antes, não é? Todos se ajudando, não há inveja que tortura. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações entre as pessoas. Tudo isso está aí. Se você deseja entrar na regeneração, comece antes em você, senão não vai dar. Essa foi uma mensagem obtida em 1868. E se ali era metade, se você colocar a outra metade para frente, considerando o período do iluminismo para trás, você vai chegar exatamente na nossa época. De 1750 até 1868, se você puser a outra parte, você vai chegar onde nós estamos, para frente. Você lembram que tinha alguém morto lá, né? Lá no começo. Tinha alguém morrendo. Quem será que estava naquele caixão? Alguém que a gente não gosta de matar, que a gente gosta dele. Vamos ver o defunto. Quem está morrendo é o materialismo, por falta de matéria. E quem vai morrer com o materialismo são os materialistas. Não porque vão desaparecer, mas porque serão obrigados a mudar os parâmetros. Serão necessariamente empurrados para um outro modo de entender o mundo. Você está aqui hoje, num encontro que fala sobre a nova era. E você viu quantas pessoas trabalharam para que a gente chegasse aqui hoje. Quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos na Galeria d'Orléans, devia ser uma vitrine com alguns livros expostos, umas pessoas ali que foram comemorar. 156 anos depois, nós estamos numa academia militar das mais importantes do mundo, com o apoio do seu comandante, que não é espírita, com a ajuda de outros que nos estão amparando, sendo evangélicos, com a alimentação que nos ofereceram.
daqui da própria fazenda. O que Kardec não faria se ele tivesse um negócio desse? Quando ele conseguiu fazer tudo com um pedaço de papel. E então, o que nós vamos fazer por nossa vez? O que vai ser de nós se com todas as facilidades da tecnologia, nós não fizermos o que estes caras fizeram para que nós chegássemos aqui? Vejam, pensem neles. seja você que viva a nova era. Muita paz. Muito obrigado.